Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos. Aqui é o professor Luiz Carlos, da disciplina de Estatística. Estou aqui com vocês para retomar o exemplo de sala de aula e fazer a parte B do nosso vídeo a respeito de resumo e análise de dados, tabela de distribuição de frequência e histograma. Então vamos começar ou retomar melhor da onde paramos no último vídeo, que era a parte A. Então, tínhamos calculado todas as medidas aqui de tendência central e dispersão, tínhamos calculado aqui a quantidade de classes e o tamanho da classe e começamos a preencher a nossa tabela de distribuição de frequência. Então, vamos continuar aqui o preenchimento. Próxima linha, né? 69, 3 tracinhos, opa. O intervalo que nós escolhemos, a amplitude do intervalo de classe é 5, então 79 mais 5, 74. Né? Na linha de baixo, né? Começamos no 74 e vamos até o 79. Né? Na próxima linha, começamos no 79 e vamos até o 84. Na próxima linha, até onde precisamos ir, né? Lembrando, precisamos ir até atingirmos aqui o 94, né? Que é a última informação da nossa amostragem. Então, voltando aqui, vou dar um zoom agora para ficar um pouquinho melhor. Estou fazendo assim, ó, estou dando Ctrl V, né? Aplicando Ctrl V aqui no teclado, F2, aí eu vou lá e altero, 84, 89, né? Mais uma vez, Ctrl D de dado, ele copia a célula de cima para de baixo. 89 até 94. Pronto. E assim temos a nossa tabela de distribuição de frequência, 3, 6, ficamos com 7 classes aqui. Sobrou uma linha, nós vamos apagar. Né? Para apagar essa linha, basta marcar aqui e botão direito, excluir, deslocar células para cima, pronto, fechamos aqui. Tá ok? Muito bem! Então aqui nós temos já a nossa tabela de distribuição de frequência com os intervalos aqui de classes. Olha, uma coisa importantíssima que aconteceu aqui. O nosso último dado, coincidentemente, foi 94, que é uma informação que nós temos aqui na tabela, é 94. Então ela existe na tabela. Para que não precisamos, que não seja preciso abrir mais uma linha, que seria de 94, né, até 99, nós vamos simplesmente fazer o seguinte, eu vou editar aqui e vou colocar a barrinha. Isso significa que o 94 está incluído nessa classe. Pronto, é isso que nós vamos fazer. E agora vamos calcular o ponto médio. O ponto médio ele é importante para casos que nós tenhamos apenas a tabela de distribuição de frequência. Não temos acesso à amostragem, não temos acesso aos dados. Então, neste caso, nós utilizaremos o ponto médio para calcularmos as medidas aí, como a média, a moda e a mediana. Aqui nós temos estamos construindo a tabela de distribuição de frequência e temos acesso aos dados. Mas vamos calcular aqui o ponto médio do intervalo de classe. Ele é simplesmente a média. 59, né? Ou melhor, vou abrir um parênteses aqui, né? 59 mais 64, fecha parênteses, dividido por 2. Né? Aqui a conta é muito simples, você pode fazê-la manualmente, se você quiser. Não tem nenhum problema com isso. Eu vou fazer aqui para que a gente possa treinar, né? Então, Ctrl D, né? F2, 64, 69, né? Ó. 64, 69. Pronto. Ctrl D de novo, agora é 69, 74. 69, 74. É o ponto médio do intervalo de classes. Ctrl D de novo, 74, 79. Aqui, 74, 79. Ctrl D de novo, 79, 84. Ctrl D de novo, 84, 89. E mais uma vez, Ctrl D de novo, por último, 89, 94. Muito bem, temos aqui o ponto médio, que poderíamos utilizar, inclusive, para calcular a média, a moda, a mediana, se tivéssemos apenas a tabela de distribuição de frequência. Agora sim, talvez a coisa mais importante que existe aqui é fazer a contagem da quantidade de informações que eu tenho dentro dessa classe.
nós poderíamos fazer essa contagem manualmente, mas é evidente que não vamos fazer isso. Nós poderíamos fazer nesse caso porque é um exemplo, é uma amostra, só temos 30 informações. Esse é o tamanho da nossa amostra. Mas poderemos ter mais 1.000, 2.000, 3.000 informações, então fica inviável. Por isso nós vamos usar a função do Excel. Só para conferir, ó, o que nós poderíamos fazer era simplesmente vir aqui na tabela e contar, ó, são duas informações até chegar aos 64, correto? Então são duas informações, mas nós não vamos fazer isso dessa maneira, nós vamos utilizar a função do Excel. Então, retomando aqui, né, a função selecionando aqui FI ou frequência acumulada, né, vamos utilizar a função conta.ss do Excel. Como? Vamos lá no menu, ó. Vamos lá no menu, fórmula, selecionado, inserir função, vai abrir a janelinha de função, já conhecida nossa, ok, já está aqui, ó, conta.ss. Se não tivesse, você pesquisaria aqui, como nós temos feito. Pronto, ok. E aí ela vai abrir e nos pedir duas informações aqui. O intervalo, que é aonde está a nossa amostra, e o critério. Né? O critério é maior que 59, maior ou igual a 59 e menor que 64. Então nós vamos ter que informar dois conjuntos de critérios. Esse é o primeiro. Então, aonde está o meu intervalo? Vou tirar o zoom aqui. O intervalo é simplesmente aonde está a amostragem. Aqui, ó. Não precisa estar ordenado. Né? Vamos fixar já essa informação, porque o nosso range de dados onde está a amostragem é sempre o mesmo. Então, cliquei aqui no meio F4, cliquei aqui no meio F4. E aqui nós vamos colocar o nosso critério, que é maior ou igual a 59. Ótimo, só que precisamos de mais um critério, menor que 64. Basta clicar aqui no intervalo, ele já abre para colocarmos o segundo critério. O intervalo é o mesmo, ó, selecionei, Ctrl+C, Ctrl+V, e o critério agora é menor, apenas menor que 64. Pronto, já temos aí a nossa função preenchida, basta dar OK. E vamos conferir, ó, duas informações conforme havíamos visto, olhando apenas para os dados da amostragem. Pronto, agora eu vou copiar isso aqui para baixo, né? Basta fazer isso. Então deixa eu só posicionar melhor a tela aqui. Naturalmente, existe uma maneira melhor de fazer isso. Você pode colocar os 59 e os 64, essas informações dos extremos aqui das classes, poderíamos colocar numa outra célula, apontar para esta célula, fazer a cópia, e aí ficaria mais automático. Mas aqui, como estamos treinando também, vamos fazer dessa forma. Como é que eu vou fazer? 64, 69 é o novo intervalo. Então eu vou mais uma vez aplicar Ctrl D para copiar da célula de cima, aplicar F2, e agora eu vou trocar. Simplesmente aqui. O intervalo é o mesmo, só mudou o critério. 64, 69. Pronto. Enter. 6. Mesma coisa. Aplicar Ctrl D, F6, F2, desculpa. E agora é 6974. Vamos lá. 6974. Pronto. Mais uma vez. Ctrl D, F2, 7479. 7479. Ctrl D, mais uma vez, agora 7984. 7984. Pronto. Ctrl D mais uma vez, F2, e agora 8489. Ctrl D de novo, F2 mais uma vez, 89. E agora aqui só um pouco de cuidado, 89. Como nesse caso particular, né? O 94 é também uma informação, e a última informação da nossa amostragem, nós temos que colocar menor ou igual, senão ficaremos sem uma informação. Pronto, tá feito. Essa é a parte mais aqui trabalhosa. Agora vamos fazer o total aqui, né? Para fazer o total a gente pode fazer aqui direto, ó, igual a soma, né? Ó, função soma, 2 cliques, e aí eu vou somar, tem que dar 30, se não der 30, ó, fecha parênteses, se não der 30 é porque nós erramos, 30, beleza. E agora? Muito bom. E agora? Agora vamos calcular a frequência, né? Essa frequência não é a frequência relativa em porcentagem, é a frequência relativa no formato decimal. Qual que é a conta que devemos fazer? Igual, né? Nós vamos calcular o quanto 2 é em porcentagem, aqui no caso no formato decimal, de 30. E como o 30, que é o nosso total de dados, vai ser sempre igual, nós vamos fixar essa célula aqui com F4. Pronto, ó, 0,667. E agora, como está fixo, basta copiar. Podemos vir aqui, ó, nessa setinha e fazer a cópia aqui para baixo.
Aqui tem que dar 1, naturalmente. Bom, o que mais? Vamos formatar para duas casas decimais. Nós estamos trabalhando sempre com duas casas decimais. Volta aqui para o menu, ó, página inicial, né? Aqui, ó, duas casas decimais. 1, 2, vamos ver se funcionou. Aqui não, ele acabou aumentando. Vamos aqui, deixa eu tirar aqui o zoom, né? Aqui, ó, vamos diminuindo aqui até ficar com duas casas decimais. Ótimo, tá feito. Agora vamos passar, agora sim, para a frequência relativa. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer novamente a fórmula, até para nós treinarmos. Igual a parte dividido pelo todo. Mais uma vez, vou fixar aqui com F4, né? E já apareceu aqui em porcentagem, porque já tínhamos aqui anteriormente formatado para percentual. Mas caso não apareça, basta você selecionar e aplicar aqui a formatação de porcentagem. Tá? Então tá bom. Mais uma vez, como fixamos, né? Vamos conferir aqui, ó, está fixo aqui a célula, né? Basta copiar. Então, seleciona a célula, copiamos aqui para baixo e pronto. Mais uma vez aqui, ó, né? Temos todas as informações. E podemos fazer a frequência acumulada também. Nesse caso aqui é opcional, mas vamos fazer a tabela para ficar completinha. Frequência acumulada. Já fizemos isso no gráfico de Pareto. Primeira linha é igual, né? Basta copiar. A segunda linha é a informação acima mais a informação ao lado. Aqui não há necessidade de fixar nada, porque nós queremos que o endereço das células se modifiquem com a cópia. E pronto, lembrando que aqui o último tem que bater 100%, senão está errado. Aqui está a nossa tabela de distribuição de frequências. Repare, o título, né? Aqui, ó, vamos colocar o título aqui, o título das colunas, né? Aqui é a duração em horas da lâmpada, né? Duração em horas. Deixa eu só dar F4 aqui, que ele está se atrapalhando aqui. A duração em horas, né? Sim. Duração em horas. Esse é o título dessa coluna. Né? Pronto. O que mais? Os títulos da coluna e o fonte aqui embaixo bonitinho. Ó. Repare que ele acabou aqui, eu acho que retirando a formatação. Aqui basta a gente selecionar. Vir aqui, ó, nessa formatação, colocar aqui, ó, borda aqui, ó, borda inferior, né, espessa, e ele deve preencher aqui, borda superior e inferior. Então, colocamos a borda inferior, vamos colocar a borda superior, ou até melhor, a borda superior e inferior espessa, pronto. Aí temos a tabela aqui bonitinha, para que possamos agora, como último passo, fazer o gráfico, tá certo? Então, pronto. Agora, o gráfico, como fazemos o gráfico? O gráfico nós vamos utilizar o quê? O nosso intervalo de classes e a frequência relativa aqui. Poderíamos usar aqui, ter usado aqui a frequência absoluta. Poderíamos, não tem problema. Mas nesse gráfico do histograma são essas duas informações. Então, selecionado as duas informações, eu vou aqui no menu inserir. Mais uma vez, como já dito anteriormente, né, nós estamos fazendo aqui os gráficos sempre passando pelos menus, não estamos usando nada pré-formatado, como poderíamos usar aqui nesse gráfico recomendado. Nós não estamos fazendo assim, porque quando fazemos passo a passo, nós temos todo o controle sobre a formatação. Depois, com o passar do tempo, nós estudamos aí outras formas de fazer. Tá? Então, vou cancelar aqui. Já está selecionado, já estamos no menu inserir. E agora, o histograma nada mais é do que um gráfico de colunas. Só que ele é um gráfico de colunas, onde as colunas estão grudadinhas umas com as outras. Então eu vou fazer e depois eu vou refazer para mostrar um detalhe para vocês. Então eu vou selecionar aqui de colunas. Esse não é o histograma ainda, porque o histograma precisa estar com as colunas todas uma ao lado da outra, grudadinhas. Então eu vou aqui, ó, no meu layout e vou procurar aqui, ó, tem um gráfico aqui, que é mais parecido com o histograma. A gente poderia utilizar este gráfico como base. Mas aqui tem um problema, olha só. O 59, né, ele está grudado aqui no eixo vertical. E o eixo vertical precisa... a informação do eixo vertical é zero. É o encontro dos eixos, né, nós temos o marco zero. Então nós precisaríamos empurrar essa coluna um pouquinho aqui para a direita, para que fique um pouco mais coerente. Tá? Mas nós vamos fazer isso usando o artifício. Então, vou selecionar o gráfico e marcar. O que nós vamos fazer? Ó?
eu vou pegar e vou inserir uma linha aqui, ó. Eu vou selecionar a primeira linhazinha, vou clicar com o botão direito, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, né? E vou dar inserir, né? Aí eu vou deslocar células para baixo. Pronto, ó. Ele inseriu uma linha na minha tabela de distribuição de frequências. Esse aqui é um artifício para que você empurre as colunas. Aí, duração em horas, eu vou dar barra de espaço, ponto médio, barra de espaço, frequência acumulada, barra de espaço, frequência relativa, barra de espaço, frequência relativa em percentual. Como eu vou usar essa coluna para fazer gráfico, aqui preciso colocar 0, tá? E frequência acumulada, barra de espaço. Preciso colocar 0, mas é 0%. Então, vou selecionar, vou vir aqui em cima e formatar como porcentagem, tá? Pronto, 0%. E agora, sim, eu vou fazer o gráfico, tá? Selecionando essas linhas em branco com espaço em branco que eu fiz. Então, eu vou tirar o zoom, vou marcar aqui, ó, desde essa primeira linha, o meu intervalo de classes, a minha frequência relativa marcada com 0, inserir, gráficos de coluna e pronto, gráfico de coluna. Olha só, tá vendo? Ele deu um espacinho aqui. Era esse o artifício que nós gostaríamos de mostrar. Mas vamos alterar esse gráfico, né? Vamos aqui no layout, né? Vamos aqui no layout e escolher esse gráfico aqui, que é onde, né, nós temos aí as colunas grudadas umas nas outras. Pronto. E agora sim, olha só, temos aqui o nosso gráfico mais bonitinho. Agora precisamos acertar aqui os detalhes, né? Então, título do gráfico, olha só, duração, né, em horas de um modelo de lâmpadas. O que mais? Agora, vamos acertar os outros títulos. Título do eixo, né? Horas, né? Esse é o título, não é intervalo de classe. Intervalo de classes é o nome, né? Título do eixo vertical é a frequência relativa em percentual, correto? Pronto. O que mais que precisamos fazer aqui para ficar mais inteligível o nosso gráfico? Vamos colocar o fonte, lembra como é que faz? Né? Temos feito assim, ó, inserir, né? Vemos aqui, ó, no texto, né, caixinha de texto, volto aqui para minha área do gráfico, desenho a caixinha de texto e coloco fonte. Vamos colocar aqui exemplo de sala, né? Exemplo de sala, como o nosso fonte aqui. Pronto, aumentar aqui um pouquinho para ficar mais bonito. O que mais? Ó, uma outra coisa que eu vou fazer aqui que eu não tinha mostrado antes, esse elemento aqui é uma caixa de texto. Esse elemento ele não está junto com o gráfico. Ó, repare o seguinte, ó, na minha versão do Excel, ele desloca, tá vendo? Eu estou passeando aqui com o gráfico, ele leva essa caixa de texto junto. Mas muitas vezes ele não vai fazer isso, depende da versão do Excel. Então você precisa agrupar esses dois elementos. Como é que você faz? Seleciona a caixa de texto, aplica Ctrl no teclado, deixa aplicado, seleciona o gráfico, tá? Olha lá, selecionei o gráfico, selecionei a caixa de texto, tá? E aí, né, eu aplico o botão direito do mouse. Aplicando o botão direito do mouse, ele vai aparecer aqui. Eu acho que eu não selecionei direito, deixa eu fazer novamente, tá? Então aqui, ó, selecionando o gráfico, Ctrl, caixa de texto, agora sim, botão direito, e aqui, na sua versão do Excel, a hora que você fizer isso aqui, ele vai aparecer uma opção chamada agrupar. Aí você agrupa, e aí você vai ter os dois elementos, os dois objetos que o Excel chama gráficos ligados. Aqui não vai aparecer essa opção, porque ele fez isso automaticamente a partir do momento que eu inseri a minha caixa de texto dentro do gráfico. Nessa versão é assim. Numa versão anterior, você vai precisar fazer esse agrupamento. Mas tá bom, menos trabalho para nós agora. Então agora nós vamos continuar brincando aqui com o gráfico. Ó. Nós precisamos separar essas colunas para ficar um pouquinho mais interessante. Como é que nós vamos fazer isso? Botão direito aqui em cima de qualquer uma das colunas. Vamos aqui, ó, formatar série de dados. Formatando a série de dados, nós teremos aqui as nossas opções, né? Então vamos aqui no baldinho, ó, e poderemos colocar borda, né? Linha sólida na borda. A cor vamos mudar naturalmente, vou colocar uma cor escura aqui, senão eu não vejo a borda. Correto? E aqui você tem todas essas opções de formatação que você precisa explorar aí. Pronto, eu vou fechar e agora sim, ó, temos aqui o nosso gráfico, né? O histograma já prontinho. Costumamos também fazer o seguinte, ó, botão direito, né? Em cima de qualquer coluna, adicionar o rótulo de dados para termos as frequências aí relativas.
E agora sim, temos o nosso gráfico aqui completo. Título dos eixos, fonte, as minhas colunas, ó, a distância aqui, ó, a distância aqui do eixo vertical, né, os meus intervalos de classes. Então, enfim, tudo aqui bonitinho. Agora basta realizarmos a análise que já fizemos em sala de aula. A análise vai ser realizada tendo em conta aquela informação-chave que as lâmpadas precisam ter como qualidade mínima a duração acima de 80 horas, né? Então, a análise foi feita em sala. Neste Excel aqui, que está disponível lá para vocês também, tem a análise aqui, essa é a análise que foi feita, mas isso já realizamos em sala, então espero que tenha ajudado vocês. Uma última coisinha aqui, né? Eu posso aqui tirar esse zero daqui, tá muito feio, né? Então eu clico uma vez, repare que quando eu clico uma vez, ele marca todo mundo. Vou clicar mais uma vez, ó, para ficar selecionado só essa caixinha. E aí, delete, ele some, e aí você tem aí o gráfico com todas as suas informações necessárias. Esse é o histograma. E o mais importante agora, realizar a análise, conforme vimos em sala de aula. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Bom final de semana!